Rigar ou não rigar a câmera? Primeiro, vamos entender o que eu quis dizer com rigar ou não a câmera. Rigar, eu quero dizer de equipar a câmera com tudo que você precisa e mais um pouco. Num resumo muito resumido, se você é fotógrafo, muito provavelmente não, mas se você é filmmaker, provavelmente sim. Como fotógrafo, geralmente a gente não coloca muitos acessórios na câmera, então a gente tenta deixar a câmera relativamente leve, não tem por que colocar um monte de coisa nela. A gaiola, no caso, ia servir somente como proteção para a câmera. Então, nesse caso, não ia fazer tanta diferença. Eu gosto muito de usar a gaiola por causa do plate padrão dela, que costuma ser arca suíça. Isso facilita muito porque quase todos os tripés que eu uso, tripés, gimbals e enfim, usa esse engate de arca suíça. Então facilita muito, eu não tenho que ficar tirando e colocando plate igual é o caso daqui. Esse plate aqui é um plate do tipo arca suíça, então eu consigo manter esse padrão nos meus tripés. Mas a gaiola seria mais prática. E então, como fotógrafo, realmente não tem muitos motivos para querer usar uma gaiola, a não ser uma proteção a mais aí para a câmera, mas dependendo dessa gaiola, você vai ganhar aí pelo menos aí uns 300 a 500 gramas a mais no peso só do corpo. Aqui no caso, eu tô com a C70. Eu não riguei ela com tudo que eu preciso ainda faltam algumas coisinhas aqui, mas basicamente pronta para eu poder filmar com ela na mão. Tem aqui um top handle, eu tenho aqui um side handle, eu tenho um monitor externo, eu tenho um matebox. No dia a dia eu não costumo montar esse setup com tanta frequência, é menos comum do que vocês imaginam, mas se eu for filmar na mão, geralmente é um setup parecido com esse. E aí, no caso, a gaiola e todos esses acessórios fazem muita diferença. Ter o top handle, ter o side handle, você ganha pontos a mais para poder estabilizar a câmera. E isso é fundamental se você estiver filmando com a câmera na mão. Lógico que nem sempre a gente vai estar filmando com ela na mão. Eu costumo usar sistemas de engate rápido, do tipo NATO Rail, para facilitar a montagem e desmontagem de todo esse sistema. Então eu não gasto tanto tempo para desmontar esse sistema todo e colocar essa câmera num gimbal, por exemplo. Lógico que esse daí foi ainda um pensamento de filmmaker. Num set maior, que eu precise de um foquista, ou que eu precise de um sistema de transmissão para, logicamente, para o foquista ou para um diretor, essa lógica de poder rigar a câmera faz muito mais sentido. Então, se eu precisar colocar aqui um follow focus, ou o meu monitor, ou um transmissor de vídeo mesmo, faz muito mais sentido eu poder rigar essa câmera. Então, ter outros pontos que eu posso prender esses acessórios é fundamental. Então, nesse caso, rigar a câmera é mais uma questão de você deixar essa câmera muito mais funcional. Normalmente, nessas gaiolas, se vocês forem comprar alguma para colocar na câmera, o que eu recomendo é que ela tenha mais de um ponto de contato com a câmera, para ela não ficar balançando. No caso dessa daqui da C70, a C70 ela tem pelo menos 3 parafusos aqui para prender na gaiola, mais um outro aqui na parte superior. No caso de câmeras híbridas, é um pouco diferente. Geralmente ela só tem um parafuso na parte de baixo. Tem algumas gaiolas que permitem que você prenda elas por aquelas argolas que passam as alças. Eh, São 2 pontos a mais de contato ali com a câmera, então a câmera fica mais firme dentro da gaiola. Então, esses pontos a mais de contato são fundamentais. Então, se você for comprar uma gaiola, eu sugiro que você preste atenção nesse detalhe. Uma outra coisa, que aí vai depender de câmera para câmera e de pessoa para pessoa, é que essa gaiola, geralmente ela afeta um pouco a ergonomia. Eh, Da melhor ou para pior. Isso aí depende muito de pessoa para pessoa e também vai de marca para marca. Tem algumas gaiolas que deixam a câmera um pouquinho maior. No caso de câmeras muito pequenas e as pessoas que têm a mão um pouco maior, isso aí faz muita diferença. A câmera fica um pouquinho mais confortável de ser usada ali durante o dia. Por muito tempo eu usei a M5 e a M6 e ter a gaiola ali, usando a gaiola, ela ficava muito mais confortável. A câmera ficava um pouquinho maior e aí você tinha um grip, uma pegada um pouco melhor. No caso da R, eu comprei uma gaiola barata e a gaiola não era muito confortável. Então realmente é isso, é uma adaptação de câmera para câmera, de gaiola para gaiola, de pessoa para pessoa. Vai ser um pouquinho de erro e acerto. Não, provavelmente você não vai acertar de primeira, mas eu acho que essas gaiolas, normalmente as gaiolas um pouquinho mais caras, elas costumam ser mais ergonômicas. Como vocês viram, eu posso prender inúmeras coisas na gaiola, mas tem uma outra coisa, eu também posso prender aqueles braços articulados na gaiola, e esses braços articulados eu posso prender em ventosas. Então eu posso usar um sistema tipo Spider Crab para prender num carro, por exemplo. Você tem mais opções de como prender a câmera. Tendo já esses outros pontos de contato,
você pode usar um outro plate e usar um braço articulado para prender a câmera numa posição menos convencional. Isso vai da sua criatividade e da sua necessidade. Mas no meu caso, tem dias que eu quero manter minha câmera compacta e eu não vou usar ela com a gaiola. Então, concluindo, quando você provavelmente não vai usar a gaiola para fotografia de rua, quando você provavelmente vai querer manter a câmera um pouquinho menor, mais compacta, você provavelmente não vai querer usar a gaiola. Se você vai só fotografar, muito provavelmente também não. Então, quando você vai usar? Muito provavelmente quando você for filmar, porque você precisa de mais acessórios realmente para poder segurar a câmera na mão e poder filmar com ela na mão, ou para quando você precisar trocar de câmera na mão pro gimbal. Então, ter todos esses acessórios aí com engates rápidos facilitam demais. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui. Então, hidratem-se, passem protetor solar e até a próxima.